Vamos retomar a palavra. Glória a Deus. Estamos ensaiando para o arrebatamento. Diga ao seu vizinho. Diga ao vizinho, estamos ensaiando para o arrebatamento. Diga você aí pelo vídeo. A nossa saudação a todas as Insejecs sintonizadas conosco agora. E todos aqueles que são de qualquer segmento do corpo de Cristo. Há uma única igreja em todas as nações, em todo o Brasil. Sejam estes momentos de abrirmos o nosso coração e deixarmos que o Espírito Santo tire o véu dos nossos olhos e nos instrua através da sua palavra, pois a palavra de Deus é Espírito e vida. A entrada da sua palavra traz luz, traz entendimento ao nosso coração. Glória a Deus mesmo. É um glória bem gostoso. Aleluia. Nós somos o povo do glória e do aleluia. Aleluia. Nós temos o que celebrar. Amém, queridos? Muito bem, vamos retomar nesta noite. Temos falado que as festas de Yahvé são ensaios dos eventos da redenção. Ensaios gerais. Dramas que a cada ano trazemos para que o nosso coração se prepare. Nada nos será surpresa, porque o nosso coração já está pronto para receber. Estamos falando das festas de Yahvé. Diga, festas de Yahvé. Estas festas divididas em dois grandes blocos, festas de primavera, festas de outono. E as 7 festas, estas 7 festas de Yahvé, descritas em Levítico capítulo 23, ocorrem em 2 estações distintas. Temos abordado isto na introdução das festas, mas hoje queremos destacar alguns aspectos. 2 estações distintas. Ambas as estações são festas de colheita. Aleluia! Diga, colheita! Note que as festas físicas, elas transmitem lições espirituais e todas elas se completam em Cristo. A primavera é a colheita dos grãos, diga, sementes. Os grãos, o trigo, a cevada. Mas as festas de outono, temos a colheita dos frutos, diga fruto, o fruto maduro, diga sementes, frutos, sementes, frutos, aleluia. Pentecostes fica no meio das 7 festas, é como se fosse o ponto central. 50 dias depois da Páscoa, temos Pentecostes. E desde Pentecostes até chegar às festas de outono, temos um longo período. O que podemos considerar neste momento? Que as primeiras festas da colheita de sementes que desembocam em Pentecostes, falam-nos de sementes que desde o dia de Pentecostes estão sendo plantadas. São as sementes da nova criação. Jesus Cristo é a semente. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Jesus é a semente que desceu do céu, caiu na terra e morreu para dar muito fruto. Ele é a palavra, e palavras são sementes. E no dia de Pentecostes, os discípulos são habilitados com poder para começarem uma estação de semeadura. Sementes. Este período que vai de Pentecostes até trombetas é o período da igreja. É o período em que a igreja está semeando a palavra. O semeador saiu a semear, e a semente é a palavra de Deus. Temos nós, queridos, estado semeando no poder do Espírito desde o dia de Pentecostes. Mas
nós aguardamos tabernáculos que fala dos frutos da última colheita. Que frutos? As multidões que estarão entrando no reino de Deus. Tabernáculos é a festa da colheita de vidas, de pessoas. Se o Espírito Santo foi derramado há 2000 anos atrás, em Pentecostes, nós aguardamos um derramamento do Espírito ainda maior, sem precedentes. E é este derramamento do Espírito, nesta era da tecnologia, nesta era da explosão do conhecimento das profecias, nesta era de uma multidão de vidas a serem evangelizadas, sim, pelo poder do Espírito, pelo grande derramar do Espírito de Joel capítulo 2, porque em Atos 2 foi apenas o início, mas o grande derramar que vai tocar também a casa de Israel, aguarda o seu tempo, e nós esperamos que possa chegar em breve. A Páscoa cumpre-se na morte de Yoshua. Ele morreu como cordeiro que tira o pecado do mundo, que não apenas cobre, mas arranca. Em pães ázimos cumpriu-se na sua sepultura. Ele é o corpo partido, é o corpo esmagado, o corpo que é colocado no sepulcro, quebrado, esmagado, ferido, cumprindo a festa dos pães ázimos. Mas nas primícias nós vimos o cumprimento da sua ressurreição. Ele tornou-se as primícias daqueles que dormem, vencendo a morte e garantindo que um dia haverá ressurreição para todos nós. Aleluia! Pentecostes cumpre-se este grande derramar do Espírito. Ali nasce a igreja, ali nasce o povo da nova aliança. Se na cruz do Calvário, pelas feridas do Cordeiro, esta igreja estava sendo gestada, ela vem à luz quando o Espírito Santo vem, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, que o capacitou a realizar as suas obras, desce sobre esta companhia dos discípulos, e a igreja nasce em poder e grande glória, e parte de Jerusalém para afetar as nações da terra até o dia de hoje. Aleluia! Mas agora, nesta estação, nós estamos olhando para as festas que ainda têm que se cumprir. Estudamos longamente sobre trombetas, que aponta para o arrebatamento da igreja. Aí estão referências que não vamos ler, porque como queremos deixar no YouTube editadas estas mensagens, terão muito material para estudar. E para ler depois, para comer devagarinho. Yom Kippur aponta para a purificação final de Israel. Hoje vai ser o centro da nossa ministração. E o que vocês veem aí, estas mãos varadas, Zacarias 12, traz uma profecia magnífica. Olharão para aquele a quem traspassaram. Aleluia! Jesus Cristo vai ser visto como aquele que foi traspassado. Haverá um arrependimento muito grande na casa de Israel. Chorarão como quem chora pelo seu filho primogênito. Tão grande será a dor de ter rejeitado o Messias. Yom Kippur fala desta purificação que virá. E tabernáculos aponta para a colheita final das nações, conforme nos fala Zacarias, Apocalipse e também Levítico. E Zacarias nos anuncia que esta será uma festa celebrada todos os anos pelas nações. Alguns destaques. Primeiro, o ciclo da redenção nos resgata
dos efeitos do pecado e nos restaura ao plano original de Deus. Aleluia. Segundo, celebramos a redenção de Deus na Páscoa e celebramos a provisão de Deus em Pentecostes. Amém? Fomos redimidos pelo Cordeiro Pascal, mas fomos habilitados e ganhamos um Paracleto em Pentecostes, o doce Espírito que conosco está para nos instruir todos os dias. Em terceiro lugar, afirmamos a nossa libertação das mãos do inimigo e recebemos novamente o poder e a revelação de Deus, porque somos uma nova criação, habitada pelo Espírito Santo, ungida pelo Espírito Santo. E em quarto lugar, quando o ciclo da redenção termina, uma porta é aberta. Quando é que o ciclo da redenção vai terminar? Em tabernáculos. Uma porta será aberta para recebermos todas as bênçãos que havíamos perdido por causa do pecado da raça no Éden. Aleluia! Será a plena redenção, será a glorificação. Em quinto lugar, o toque da trombeta em Yom Teruah é o sinal para sairmos do o velho ciclo. Vamos sair desta terra, da vida neste planeta, para entrarmos na presença gloriosa de Deus sem véu, aleluia, sem sombra. Em sexto lugar, o sétimo mês do ciclo da redenção torna-se o primeiro mês, o princípio do ano, no novo ano de bênçãos. E é por isso que Israel terminou criando um novo calendário, começando no sétimo mês. Mas o 7 significa completude, aquilo que se completa. E para nós, verdadeiramente, ao fim de tudo, nós estaremos entrando na plenitude. Queridos, contagem regressiva. Contagem regressiva para o retorno do Messias. Diga, nós entramos na contagem regressiva para o retorno do Messias. Ontem vimos os vários sinais que atestam que de fato nós somos a última geração. Aleluia! As festas que se iniciam no sétimo mês foram dadas para criar um caminho para a glória de Deus. Porque celebramos, porque estamos aqui para focar nosso olhar, nossa atenção na glória. Embora estejamos no mundo, nós não pertencemos ao mundo. Como disse Jesus, não são do mundo, como eu não sou do mundo. E nós precisamos mover o nosso olhar, o foco da nossa visão para o futuro, para o nosso destino eterno, para a glória do Cordeiro que nos virá buscar. Em 4 passos, essas festas nos dão a contagem regressiva para nos levar à sua presença. Primeiro, a festa das trombetas, um toque de despertar. Desperta, igreja, o Messias está chegando. Desperta, igreja, a trombeta está soando. Desperta, desperta, desperta. Segundo, os dias de temor, que se seguem a trombetas, até Yom Kippur. Um tempo para buscá-lo. Paramos para buscar a Deus com uma intensidade maior. O temor de Yahvé renovado dentro de nós. Um exame das nossas vidas para ver se estamos andando de forma digna diante de Deus, agradando em todas as coisas. Terceiro, dia da expiação.
um dia de restauração, um dia para lembrar que um preço foi pago, para que sejamos totalmente livres do pecado. O pecado não terá domínio sobre vós, não sois mais escravos. Expiação veio nos falar de que não podemos mais viver como no passado, no pecado. E a festa dos tabernáculos é uma semana para vivenciarmos a glória de Deus, para celebrar, como estamos celebrando nesta noite, como está se celebrando em toda a terra. Não apenas os judeus celebram nas sinagogas, mas muitas igrejas cristãs hoje estão observando as festas. Tabernáculos é uma festa chave para a igreja hoje. Deus quer que tenhamos uma experiência com a sua glória. Deus quer que tenhamos uma experiência com a sua glória, queridos, com a manifestação da essência de quem Deus é. Mas, antes que mergulhemos em tabernáculos, não podemos deixar de falar da expiação. Yom Kippur, dia da expiação. Para que nós possamos entender, e talvez algumas dúvidas possam surgir quando falamos da expiação. Quando o cordeiro era sacrificado, porque alguém vai dizer, vem cá, e a Páscoa? Qual a diferença da Páscoa para Yom Kippur? Você pode confundir essa festa. Na hora que entramos nela, você vai dizer, mas não já se cumpriu? Porque você vai lembrar a Páscoa. A Páscoa traz a redenção individual, a expiação nacional. O Cordeiro veio, Cordeiro que é Jesus, pagar o preço da nossa redenção individual. Mas quando olhamos para esta festa profética que ainda há de se cumprir, ela aponta para a redenção de Israel. E como ontem terminamos falando de um sinal sobre a casa de Israel, porque é que no relógio de Deus, Israel foi restaurado, e Ele está chamando os judeus dos 4 cantos da terra como nação, porque Deus tem um encontro marcado com o seu povo para lhe trazer Yom Kippur. Todos os anos eles celebram Yom Kippur, sem entender bem o que está acontecendo, porque eles estão buscando garantir o perdão só por mais um ano, só por mais um ano, só por mais um ano. É quando eles esperam que o seu nome, se eles se arrependeram direitinho, seja escrito no livro da vida por mais um ano. Glória a Deus que o nosso Cordeiro Pascal morreu uma vez por toda. Ele é o sacrifício e escreve o nosso nome no livro da vida para sempre, uma redenção eterna. Mas chegará o momento em que Israel encontrará a redenção. Amém? Esta festa tem alguns nomes, e nos nomes podemos entender o seu significado, nomes, temas, expressões idiomáticas. Vamos citá-los. Primeiro, dia do perdão, diga, dia do perdão. Segundo, face a face. Terceiro, dia do jejum. Quarto, o grande shofar, Hagadol. E quinto, o ano jubileu é anunciado. Aleluia. Estes são nomes para a festa de Yom Kippur ou expiação. Vamos olhar agora como podemos entender espiritualmente esse dia da expiação. Qual é a importância de Yom Kippur? Yom Kippur é o mais solene de todos os dias de festa. E agora você vai caminhar comigo com esse pensamento em mente. Yom Kippur representa o período
de grande temor, a igreja arrebatada em trombetas, e esse grande temor que a igreja desaparece da terra, verdadeiramente haverá um grande temor, verdadeiramente haverá arrependimento genuíno na casa de Israel. Também muitos outros vão se arrepender. Imagina se de repente muitos de nós desaparecemos. Os que ficarem saberão o que aconteceu. Esse templo será pequeno para o povo que vai vir aqui buscar a presença de Deus. Todo mundo vai correr para os templos. Os templos nunca ficarão tão cheios como depois do arrebatamento. Porque todos esses crentes de meia tigela vão ficar. E eles vão saber que houve o arrebatamento, então vão correr todos. Vão buscar orar. Sim, serão dias de grande temor. E é nesse período que Israel vai se converter, que vai chorar, que vai se arrepender. A nação, então lembre-se, redenção nacional, diga nacional. Nacional. Quando Cristo, Cordeiro de Deus, morreu, foi sepultado e ressuscitou, 3.000 almas se converteram logo no dia de Pentecostes, e outros foram se convertendo, um aqui, um ali, outro acolá, de todas as nações. Mas profeticamente, expiação aponta para este período em que estará vindo muitos juízos sobre a terra, a grande tribulação, muito sofrimento, e é no meio de dor e de sofrimento que Israel encontrará a sua redenção. Por isso, esta solenidade que hoje existe tem razão de ser. Yom Kippur é o dia da purificação da nação e do santuário. O dia anual da entrada do sumo sacerdote. Só uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, levando o sangue do bode para purificar os pecados da nação. O sangue era aspergido sobre o propiciatório. O que é propiciatório? Na realidade, a arca, nós temos ali uma arca que está escondida, né? Ela tem uma tampa. Dentro desta caixa, arca, uma caixa de acácia toda revestida de ouro. Dentro dela estavam as tábuas da aliança, um vaso com maná e a vara de Arão que floresceu. Esta tampa é chamada em português propiciatório. É um nome difícil, né? Eu gosto do inglês, mercy seat, o assento da misericórdia, né? Esse é o nome em inglês, assento da misericórdia, né? Então, sobre aquela tampa propiciatória, o assento da misericórdia, era colocado sangue para expiar os pecados da nação. O sangue da oferta pelo pecado trazia a purificação de todo o pecado. Primeiro, para o sacerdócio. Segundo, para o santuário. Terceiro, para Israel como nação. Vamos ler o texto. Levítico 16, 29 a 34. Eis, portanto, para vós um decreto perpétuo. No 10º dia do 7º mês, humilhareis vossas almas, jejuareis e não fareis trabalho algum, tanto natural da terra como estrangeiro que habita no meio de vós. Porquanto nesse dia se realizará o rito de expiação por vós, a fim de vos purificar. Ficareis puros de todos os vossos pecados diante de Yahvé, aleluia. Será para vós Shabat, o memorial sabático de descanso total, para constrangimento das vossas almas, isto é, para quebrantamento e para jejum. É, pois, uma lei perpétua. O sacerdote que tiver recebido a unção e a investidura para oficiar em lugar de seu pai, realizará o ritual da expiação,
Colocarás roupas de linho puro, as vestes sagradas. Fará expiação pelo lugar santíssimo, número 1, pela tenda do encontro, pelo altar sagrado, por todos os sacerdotes e por todo o povo da assembleia, isto é, a nação. Isso será para vós uma lei perpétua. Uma vez por ano se celebrará o rito de expiação por todos os pecados dos israelitas da nação. E fez-se tudo conforme Yahvé o Eterno havia ordenado expressamente a Moisés. Vamos olhar para o nome. Primeiro, o dia da expiação. A palavra expiar significa cobrir. Cobrir. É como se aqui estava o pecado, vem o sangue substituto para cobrir o pecado. Era um dia de jejum, para afligir as suas almas. Aí estão os textos, não vamos lê-los. E o entendimento espiritual do jejum nós encontramos em Isaías, no capítulo 58, onde a palavra de Deus diz que o jejum que lhe agradava não é aquele que você deixa de trabalhar, mas não come, mas você vai cuidar das suas empresas. Não, vamos soltar a ligadura dos aflitos. É preciso que a nossa conduta, a nossa ética, o nosso comportamento esteja de acordo com o sentido de jejuar, que é abster-se de alimento, abster-se de bebida. Até o dia de hoje Israel faz um jejum absoluto, não come e não bebe. Às vezes é liberado beber quando vem um ramicim, que é um vento muito quente do Nordeste, quando a vida está em perigo. É um dia tão santo, em que todos estão parados. Vocês já ouviram falar da guerra do Yom Kippur? Foi o que fizeram, foi o que o Egito fez. Todo Israel parado em jejum, em meditação e arrependimento. E foi invadido. Muitas vidas morreram. Ficou um trauma nacional, embora tenham terminado ganhando a guerra. O 10º dia do 7º mês. Diga, 10º dia. É interessante. Nós dissemos que o primeiro dia do 7º mês, trombetas. Primeiro, início, um novo começo. É como se a nossa vida começa no arrebatamento. Mas agora o dia 10º. Número 10 representa governo ou nação. Daniel 7, 24, Apocalipse 17, 12 fala dos 10 chifres. Falando de nações. Para o povo judeu, o número 10 representa uma congregação legal chamada Minyan. Até para se ter uma reunião na sinagoga, são necessários 10 adultos. Depois de fazer o bar mitzvah, aos 13 anos já é adulto, né? São necessários 10, porque 10 simbolizam uma congregação, um corpo, um corpo. Então, neste 10º dia, o 10º vai falar de um corpo, de uma assembleia, de uma nação, a nação de Israel, ou a congregação de Israel, conforme está em Levítico no capítulo 16. Verso 30. Porquanto nesse dia se realizará o rito de expiação por vós, a fim de vos purificar. Leia comigo. Ficareis puros de todos os vossos pecados diante de Yahvé. Pode imaginar a importância desse dia? É por isso que até aqueles que nunca vão à sinagoga neste dia vão. Aqueles que nunca param neste dia param. Todos param. Será para vós Shabat, um momento sabático de descanso total. Então, esta é algo muito importante. Não vamos ler o restante. Verso 32. O sacerdote que tiver recebido a unção da investidura. Era o sumo sacerdote. Havia um medo. Porque o sumo sacerdote ia levar os pecados. Todo
todo mundo ficava em suspenso, um silêncio absoluto. Na sua roupa, ele tinha as campainhas, romã, campainha, para que quando ele entrasse, o povo escutasse, para saber que ele estava vivo, porque se ele não estivesse em condições, ele poderia morrer. Então havia um temor muito grande, e uma expectativa sobre este sacerdote. Existia um que era treinado para qualquer eventualidade, porque você imagina todo aquele arrependimento e não haver aceitação do perdão, né? Então é momento de extrema solenidade para todo o povo de Israel. O versículo, capítulo 16, no versículo 6, depois Arão oferecerá o novilho da oferta pelo pecado, o qual será para ele, diga, para ele sumo sacerdote, e fará expiação por si e pela sua casa. Vejam, a primeira coisa é que ele tinha que fazer por si. Quando ele ia entrar lá neste santuário, neste dia todo especial, ele se vestia apenas com a estola branca, como qualquer outro sacerdote. Porque ele se colocava no mesmo pé de igualdade de todos, que precisava de arrependimento e de perdão. Então, a primeira expiação era por ele mesmo e pela sua casa. Também tomará os 2 bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da revelação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, um pelo Senhor e o outro por Azazel. Ele lançava sorte, um seria sacrificado, seu sangue seria aspergido. O outro seria levado para um despenhadeiro, sobre ele eram levados os pecados, e era lançado do penhasco, também morria. Os pecados eram levados. Não vou entrar nos ritos, ok? Mas apenas para ficar claro, Yom Kippur é dia de expiação de pecados. Diga, expiação de pecados. Todos os pecados do sacerdote, sua família, do sacerdócio e de toda a nação de Israel eram perdoados. A segunda expressão para descrever o dia de Yom Kippur é face a face. Aleluia. Face a face. Ora, o sumo sacerdote só podia entrar no santuário uma vez por ano. Como diz Levítico e Hebreus confirma. Deus dissera a Moisés: nenhum homem pode ver o meu rosto e viver. Ninguém poderia ver a face de Yahvé e viver. Mas no dia da expiação é como se o sumo sacerdote entrasse na presença de Deus e estivesse face a face com ele diante do propiciatório. Daí onde vem é o dia do face a face, do cara a cara, que ele pode viver e ele pode morrer. Pode ser perdoado ou pode não ser perdoado. Face a face, portanto, é uma expressão idiomática para referir-se ao Yom Kippur, quando o sacerdote está frente a frente com Deus. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele via a presença de Yahvé. Como? Através de uma nuvem brilhante que pairava sobre o propiciatório, conforme está escrito em 16:2. O Senhor diz que viria numa nuvem. Por isso, cara a cara, Yahvé vinha para receber o sacrifício. Aquele era o símbolo da presença dentro do Santo dos Santos. Propiciatório em hebraico é caporet, o assento da expiação. Era exatamente naquele lugar que Moisés se encontrava com Deus. E a Bíblia diz que Deus falava com Moisés cara a cara. Não é que Deus mostrasse um rosto, mas a manifesta presença de Deus através da nuvem. Moisés falava e ele ouvia a voz de Deus. Lembram-se de Zacarias? Ele estava oficiando
quando Deus lhe traz a revelação de que ele teria um filho, João Batista, que prepararia o caminho do Senhor. Há algo muito interessante no Yom Kippur. Vocês sabem, ou se não sabem, fiquem sabendo agora, o primeiro templo, o templo de Salomão, foi destruído por Nabucodonosor. Mas depois foi reconstruído o segundo templo. E quando eles voltaram no segundo templo, esta cerimônia do Yom Kippur recebeu mais alguns elementos. E nós vamos olhar para estes elementos, porque eles são muito interessantes. O sumo sacerdote, em um grande crescendo, em 3 diferentes ocasiões, entrava no Santo dos Santos e comparecia diante do povo. Entrava no Santo dos Santos e comparecia diante do povo. 3 vezes. Cada vez que ele saía, ele recitava uma fórmula de confissão. É um dia de confissão. Então, diante da audiência, diante de todo o povo de Israel, uma solenidade imensa. A primeira confissão era pelos seus próprios pecados e os da sua família. A segunda confissão era pela tribo de Levi, a tribo sacerdotal. E a terceira confissão, evidentemente, era pelo povo. Mas algo interessante é que era a única ocasião em que o sumo sacerdote proferia audivelmente o nome sagrado Yahvé. Três vezes ele entrava, primeiro confessava os seus pecados e da sua família, e proferia em voz alta o nome de Yahvé. Voltava ao santuário, saía, confessava os pecados dos levitas, proferia o nome de Yahvé. E voltava, e a terceira vez, o pecado de toda a nação, e voltava e proferia o nome de Yahvé. Agora, queridos, em cada confissão, ao declarar o nome que está acima de todo nome, o nome que permanecerá eternamente, o nome que se irá propagando de pais a filhos enquanto o sol durar, o nome em quem todas as famílias da terra serão abençoadas, o nome bem-aventurado por todas as gerações. Quando o nome era proferido, todo o povo se prostrava em reverente adoração. Todo o ar era carregado, saturado da presença de Deus. E quando eles ouviam o nome, eles se prostravam dizendo: bendito seja o nome do esplendor da realeza para sempre e além. Bendito seja, não vamos dizer, bendito seja o nome do esplendor da realeza para sempre, amém. Terceira vez, bendito seja o nome do esplendor da realeza para sempre, amém, aleluia. E na terceira recitação por seus próprios pecados, o povo sabia, nesta terceira vez, que o sacerdote tinha estado no Santo dos Santos a seu favor. Eles sabiam que todos os pecados tinham sido confessados, que os pecados tinham sido colocados sobre o bode Azazel. E qual era o resultado de tudo isso? Primeiro, a tríplice entrada no Santo dos Santos, o tríplice verbalizar do santíssimo nome de Deus, e a prostração tríplice de todo o povo, produzia
um profundo sentimento da absoluta, temível, gloriosa, reverente presença de Deus, fazendo expiação pelo seu povo, limpando o seu povo de todos os seus pecados, permitindo-lhes recomeçar de novo, agora renovados. Tão absoluto era esse sentimento de transformação, que depois dele, o humor de todo o povo mudava do temor, do grande temor solene, para uma alegre celebração de tabernáculos. Aleluia! Sim, queridos, Yom Kippur virá um grande temor sobre Israel. Sim, haverá arrependimento, mas depois do perdão dos pecados, a igreja e o Israel de Deus, os remanescentes, tudo se transformará numa grande explosão de regozijo. É tabernáculos. Jesus Cristo retorna à terra para inaugurar o seu reino milenar. Fiquemos de pé. Aleluia! Aleluia! Levante as suas mãos e comece a dar glórias ao Cordeiro. Graças, graças pela expiação. Jesus Cristo é a nossa expiação, mas Ele não apenas veio cobrir o nosso pecado, como diz o autor aos Hebreus, que o sangue de bodes e ovelhas cobria o pecado, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia, aleluia. Quando João Batista viu Jesus Cristo passar, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira, que arranca pelas raízes o nosso pecado. Oh, aleluia. Por isso não temos mais necessidade de sacrifícios. Uma vez por todas, o sacrifício basta para nos purificar de todo o pecado. Amém? Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Louvado seja Deus. Nós aguardamos Yom Kippur. Nós, igreja, já estaremos nas bodas do Cordeiro. Aleluia! E o meu convite a cada ano é que a igreja em Yom Kippur, quando todos os judeus estão jejuando, também a igreja jejue. Não por causa de si, mas faça um jejum por Israel. E interceda para que enquanto todos estão se arrependendo, eles tenham a visão de que aquele bode sobre quem foram lançados os pecados, e aquele bode cujo sangue foi derramado, representam o Cordeiro Pascal, Jesus, que já morreu em nosso lugar para nos dar a redenção. Oh, aleluia, levante as suas mãos, abra a sua boca e comece a agradecer tão grande redenção. Oh Pai, nós te louvamos nesta noite, porque podemos fazer um ensaio geral destas festas proféticas, e quando hoje trazemos a memória Yom Kippur, a purificação de toda a nação de Israel, nós nos alegramos, porque na Páscoa, pela morte do Cordeiro, nós já fomos purificados, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, nossos pecados foram perdoados. Graças te damos por tão grande redenção. Mas, meu amado, a despeito de termos nascido de novo, a despeito de sermos uma nova criação, o Espírito de Yom Kippur tem que permanecer em nós todos os dias da nossa vida. Isto é, temos que conservar o temor a Deus, o temor a Yahvé, aborrecer o pecado, e no momento em que pecamos contra Deus,
ou contra o nosso irmão, devemos nos arrepender e imediatamente chegar diante de Deus para receber a purificação dos pecados, pois diz a palavra: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, nesta noite, sonde o seu coração. Sonde o coração. Alguma coisa dentro de você, alguma atitude que desagrada a Deus. Pecamos não apenas por transgressão aberta. A palavra diz que quando nós sabemos fazer o bem e não fazemos, nós já estamos cometendo pecado. João disse: se dissermos que não cometemos pecado, enganamos a nós mesmos e nos tornamos mentirosos. Mas quando nós somos sensíveis, examinando a cada dia a nossa vida, deixando o nosso coração exposto à luz do Espírito, para que Ele lance a luz nos recônditos mais profundos do nosso ser, e tudo quanto o Espírito nos revela que desagrada ao Senhor, vamos confessar, vamos abandonar. Este é um tempo para sondar o coração. E se você está me ouvindo nesta hora, mas ainda não se encontrou com o Cordeiro de Deus bate à porta do seu coração. Na cruz do Calvário, Ele já levou os seus pecados. Ele se tornou o que você era, para que você se torne o que Ele é. Ele se fez filho do homem para que você se torne filho de Deus. Ele se tornou pecado para que você se torne justiça de Deus. Ele levou a sua maldição para que você receba a sua bênção. Ele se tornou enfermidade para que você seja sarado. Ele levou as suas dores para que você seja aliviado. Ele foi rejeitado pelo Pai para que você seja perdoado. Ele sofreu a vergonha para que você possa receber a glória. Entregue o seu coração a Jesus. Só há esperança para aquele que se rende inteiramente a Jesus. Feche os seus olhos neste lugar. E se aqui neste auditório está alguém que nunca se entregou a Jesus, ou tem estado afastado dos caminhos de Deus, esta é uma hora de reconciliação. Esta é uma hora de entrega. Alguém nesta situação aqui neste auditório, levante a sua mão. Ou em qualquer lugar em que você me ouve, em qualquer uma das nossas igrejas, ou mesmo que você esteja sozinho, Deus está vendo a sua mão. Ele está aqui para lhe perdoar. Se você está afastado dos seus caminhos, esta é uma hora de retorno. Coloque a mão no coração, repita após mim: Pai, dou-te graças por tão grande redenção. Graças por estas festas proféticas. Tira o véu dos meus olhos, dá-me espírito de revelação. Quero andar na luz desta revelação divina. Graças pela redenção, graças pelo teu Espírito que vive em mim, graças pela certeza de que em trombetas ouvirei o teu chamado, irei ao teu encontro nas nuvens. E eu rogo nesta noite, lembra-te da casa de Israel, venha a tua redenção. Pai, é chegada a sua hora, é tempo de te compadeceres de Sião. Redime a Israel dos seus pecados. E nos dias de grande tribulação, que verdadeiramente todos se arrependam dos seus pecados e reconheçam em Jesus Cristo o Messias de Israel. E prepara-nos a todos nós para a segunda vinda de Cristo. Nós aguardamos este reino milenar e proclamamos como grito da noiva: Maranata! Vamos gritar 7 vezes: Maranata! Maranata! Maranata!
Maranata, 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 Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Forte aplauso ao Senhor. Forte, 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 forte. Aleluia, aleluia.